Bom, olá pessoal. No vídeo de hoje nós vamos começar a entrar mais na questão da importação de dados via pacotes, tá? Então no vídeo anterior a gente eu comentei, né, sobre como é que a gente importa dados a partir de arquivos locais. E agora nós vamos para o próximo passo, tá? Vamos chamar assim, uma maneira mais inteligente de fazer esse processo, certo? Então, qual que é o diferencial aqui, pessoal? Então, no passado, tá, eu diria até alguns anos atrás, pelo menos quando eu fiz o meu doutorado, não era comum ter esse tipo de importação automática de dados na internet, tá? Até existia para alguns casos, mas isso não era realmente algo que todo mundo usava, que existia plataformas consolidadas ou nada disso, certo? Então, como é que funcionava? Você tinha dados num arquivo Excel, um arquivo CSV ou qualquer outro formato, e você ficava importando ele quando usava para fazer a pesquisa. Então, toda vez que tinha que atualizar os dados, tinha que ir lá, baixar o arquivo de novo e, né, ver se o código estava funcionando, ver se estava tudo rodando perfeitamente. Tá? Então, hoje, existe uma maneira mais dinâmica de fazer esse processo de importação de dados, tá? Que é usar a própria internet. Então, olha que bacana. Em vez de ficar você, vai lá e baixa o arquivo ou faz uma organização dos arquivos para depois importar dentro do R, quando na atualização dos dados, você simplesmente chama uma função dentro do próprio script do R. Então, esse script, não é um script, na verdade, é uma função, né? A função, ela vai em algum lugar da internet, ela busca esses dados e te retorna os dados atualizados. Então, olha que bacana, você simplesmente diz as datas que você quer, né? Inclusive você pode dizer assim, olha, eu quero até a data de hoje. Então, como hoje, né, vai mudar ao longo do tempo, ele vai estar sempre atualizado. E aí, essa função vai buscar esses dados e vai importar, certo? Então, o que nós vamos ver hoje... Então, primeiro que fique claro, tá? É muito mais fácil a gente trabalhar dessa forma, de pegar dados na internet, porque o processo ele fica mais reproduzível, ele fica mais dinâmico, tá? Então, é menos trabalho, na verdade, fica muito mais fácil você conseguir atualizar, né? E fazer uma pesquisa que daqui a 1, 2 anos você vai rodá-la de novo. Você simplesmente aperta o botão para ele atualizar os dados, ele pega novos dados e depois você tem o resto da pesquisa, certo? Então, nessa primeira série desse capítulo do livro, eu vou falar sobre cada um dos pacotes que são os principais para pegar dados financeiros e econômicos dentro do Brasil. Então, o primeiro desse pacote é o chamado Batget Symbols. Tá? Esse é um pacote que eu mesmo escrevi, eu acredito que foi há uns 2 anos, 1 ano ou 2 anos atrás. E ele, pessoal, o que ele faz, tá? Ele baixa dados de preços diários de ativos negociados em bolsa, tá? O que é isso, pessoal? Então, para quem não conhece um pouco de finanças, tá? Um processo muito comum é que empresas, elas emitem ações dentro do mercado financeiro, tá? Essas ações são negociadas em 2 etapas. Primeiro, o mercado primário, tá? Que é o mercado que só investidores selecionados podem acessar, não a pessoa comum. E depois elas passam para o mercado secundário. Então, quando elas estão no mercado secundário, esses preços, todo dia tem gente comprando e vendendo esses ativos, né? Então, por exemplo, vou falar do meu caso, tá? Todo mês eu compro ações, tá? Eu tenho uma seleção de empresas que eu gosto, eu vou lá e boto uma ordem de compra para essas ações. Então, o que esse Batget Symbols faz? Ele permite que você baixe esses dados via código dentro do R. Tá? Então, você pode colocar lá o identificador do ativo, que é o ticker, né? Então, PTR4, Vale 5 e assim por diante. E você diz as datas e ele vai lá e baixa esses dados de uma forma bem automática. Pessoal, aqui uma ponta importante, tá? O Batget Symbols é uma versão melhorada do Get Symbols desse pacote QuantMod, tá? Esse é um pacote bem interessante. Eu comecei, na verdade, usando ele.
Então, o Quantimod é um pacote bem mais antigo, e se você usa R para fazer análise financeira, você provavelmente conhece esse pacote, tá? Ele é um dos mais populares aí para pegar dados da internet. Então, qual que foi o meu problema na época, tá? O problema do Quantimod, do Get Symbols, é que ele simplesmente baixa os dados, mas ele não organiza, tá? Então, muitas vezes, como eu faço material de aula, né, com base nesses dados, eu precisava que esses dados estivessem organizados, né? Eu não queria ter, por exemplo, eu tenho lá 100 ações, e aí uma das ações eu tenho só 10 dias de negociação, por exemplo. Né? Então ia ficar uma quebra aí na minha base. Né? Imagina que eu estou pegando um ano inteiro. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma função. Me passou um nome, tá? Tem um nome específico quando a gente cria uma função para outra função, que me passou, daqui a pouco vai vir o nome, tá? Mas basicamente eu criei uma camada acima, tá, do Get Symbols, para que ele tipo, pegasse os dados, né, e controlasse por erros e me trouxesse na saída algo que é de qualidade, tá? Dados que são fáceis de usar e que vai dar menos problemas lá na frente quando eu fizer algum tipo de gráfico, de análise e assim por diante. Quem mexe com dados, né, quem faz esse processo de ciência de dados, de data science, sabe que limpeza dos dados é algo fundamental, pessoal. Assim, é muito grande o número de problemas que você consegue evitar simplesmente controlando se os dados de entrada estão perfeitinhos, está tudo muito bem. Certo? Então, vamos começar, né, o nosso código. E à medida que eu vou fazendo o código, eu vou explicando outros processos dentro do Batch-Get Symbols. Então, primeira coisa, né, vamos limpar o nosso workspace. Quem não lembra isso aqui, pessoal, olhem o vídeo a respeito de primeira operações básicas dentro do R, que eu comentei, tá? Mas o que a gente está fazendo? A gente está limpando o workspace, agora nós vamos mudar o diretório para onde eu estiver usando o script. Aqui faltou um dir name, ó. Vamos rodar, vamos ver se está certinho. Perfeito, está funcionando. Agora vamos setwd my.d. Perfeito. Agora sim, vamos ver. Ok. Agora vamos carregar o pacote. Eu já tenho o pacote instalado, tá? Mas se você não tem, você pode dar esse comando aqui, ó. Dá um install.packages batch get symbols, tá? Caso você tenha um erro, então, por exemplo, vou dar um nome errado aqui, ó. Vou botar um nome qualquer. Ele vai dizer assim, ó, there is no package call batch get symbol, tá? Aí você simplesmente roda a linha de cima, tá? Eu vou manter isso daqui. Bom, o primeiro passo para pegar dados, tá? É entender quais são os tickers que você quer dados. Então, nesse caso, eu vou pegar o ticker de uma empresa que eu gosto muito, tá? Que é a EGE3. Então, o que é o ticker, pessoal? Então, quando uma empresa lança ações, ela vai ter que definir o identificador dessas ações dentro do mercado local. Tá? Então, existem dois identificadores, tá? O ticker, que só vale para o mercado local, e tem também um identificador internacional chamado ISN, tá? Que é um International Symbol. Eu não lembro exatamente a sigla, tá? Mas é um código bem extenso e ele é único para aquele contrato financeiro. Então, o que acontece, ó? Aqui no ticker, as 4 primeiras letras definem o identificador da empresa. Tá? Então, nesse caso, é a EGE, que é uma empresa de produção, de geração de energia elétrica. Os números finais identificam qual é o tipo de ação. Então, por exemplo, uma empresa abriu capital, ela teve o IPO, ela lançou ações, foi no mercado primário, foi no mercado secundário. E aí, pessoal, ela pode lançar ações ordinárias e ações preferenciais, tá? Esses são os dois tipos mais comuns. Então, cada tipo de ação tem direitos que são diferentes. Então, ações ordinárias, por exemplo, você tem poder de voto em assembleia, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que tem lá um grupo de pessoas, né, que se organizam no conselho da empresa
E você, como acionista, né, você pode dar o seu voto. Então, você pode definir aí os caminhos da empresa. Indo no lado extremo, se você comprar o número majoritário de ações ordinárias, você pode, inclusive, mandar na empresa, tá? Então, essa é uma razão que muita gente diz que quando você vira sócio, né, você deve procurar as ações ordinárias. Por quê? Porque você vai ter exatamente as mesmas ações do controlador, tá? Isso é importante, lembre, o controlador define o caminho da empresa, tudo que acontece no nível mais alto, mais estratégico da empresa, quem vai definir vai ser o controlador, e o controlador vai ter as ações ordinárias, tá? Do outro lado, a gente tem as ações preferenciais, aí, por exemplo, teria uma ação tipo 4, né? Então, EG3 ou EG4. EG4 não existe, tá? A EG só tem ações ordinárias. Então, se fosse EG4, então seria ações preferenciais da EG. Nesse caso, pessoal, o que isso quer dizer? As ações preferenciais, ela tem preferência no dividendo, tá? Então, quando uma empresa, quando você é acionista de uma empresa, você tem direito ao lucro da empresa e ele é pago na forma de dividendos. Nesse caso, pode ser dividendos clássicos, né? Dividendos, como é que se diz? Tem uma palavra específica, tá? Mas dividendos em cash, tá? Ou então na forma de JSCP, tá? Que é juros sobre capital próprio. Então, só pensa o seguinte, tá? As preferenciais não tem mando, não tem poder de voto, tá? Só as ordinárias. Então, quando você vai investir numa empresa, você vai ter que decidir se você quer ação ordinária ou se você quer ação preferencial. Eu, como investidor, tá? Eu sempre vou para ações ordinárias, tá? Que é a ideia de você ter você ter a mesma ação do controlador, tá? Isso é importante porque isso diminui esse possível conflito de interesse entre os dois, tá? O que eu vejo algumas empresas fazendo, e na verdade eu acho que é uma tendência, tá? Então tem uma discussão no Brasil que muitas das empresas vão acabar virando todas ordinárias, né? Vão lançar só nações ordinárias. Inclusive a listagem de governança corporativa do novo mercado, ela exige isso, né? Que você só tem ações ordinárias. É que a ideia de novo, minimizar esse conflito de interesse. Pessoal, me passei aqui, fiquei falando, vamos voltar ao nosso código aqui, é que eu fico falando de ações, de finanças, e eu acabo me empolgando demais. Então, vamos lá. Então, esse ticker, tá, é o que define a ação. Como é que eu sei o ticker da ação? Pessoal, é bem simples, ó. Vai no site da B3. Ó, vamos no site da B3 aqui. Tá um pouco lento a minha internet, não sei por quê. Tá aí, ó. Vai aqui em empresas listadas e procura a empresa que você quer, tá? Então, vamos pegar a EG, aqui, ó, Eng Brasil Energia, e aqui vai ter dados da empresa, e aqui aparecem os códigos de negociação, tá? Então, nesse caso, EGE3, tá? Só tem uma. Então, qualquer ação que você precisar, você vai lá no site da Bovespa e você encontra os códigos de negociação. Então, se tiver mais de um, vai aparecer mais de um aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Petrobras. Aqui, ó. A Petrobras tem dois tipos, tá? Então, PTR3 e PTR4, ok? Bom, vamos voltar ao nosso código. Depois que a gente definiu o nosso ticker, né, a gente já disse assim, olha, eu quero a ação dessa empresa tal e eu quero a ação ordinária. Agora vamos passar para as datas. Então, first.date vai ser a primeira data que nós vamos colocar. Eu vou pegar desde 2015, tá? Mas esses dados, eles vão relativamente longos. Se for uma empresa antiga, a gente consegue até a partir de 2000, né? E outra coisa bacana, eu esqueci de comentar, tá? Mas os dados vêm do Yahoo Finance, e no Yahoo Finance, você tem ações de todo mundo, tá? Você consegue ações do Brasil, dos Estados Unidos, de onde você quiser. Vamos colocar o last.date. Então aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o sys.date, que é isso, pessoal? Isso aqui é a data de hoje, tá? Então, ó, eu boto aqui e apareceu, ó, last date, então seria hoje, 23 de novembro de 2018. Então vamos rodar isso aqui.
E agora vamos baixar esses dados, tá? Então, my.l batch get symbols, e eu vou dizer o que? Tickers igual my.tickers. Eu vou dizer que first.date equals first.date. Note que eu usei o mesmo nome, tá? Isso não é bem recomendado, mas eu me acostumei a usar essa nomenclatura. Então, o nome do objeto aqui, ó, que define data, é o mesmo do argumento da função, tá? Bom, depois disso eu coloco aqui, vou rodar todo o script e beleza, pessoal, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai lá no site do Yahoo, vai usar o função getSymbols do Quantmod e vai baixar esses dados. Ó, deu algum erro aqui. Ah, eu sei que houve, ó. No Brasil, pessoal, todas as ações brasileiras, ela tem que ter o ponto SA aqui no Yahoo Finance, né? Como é que eu sei disso? É bem simples, ó. Vai no site do Yahoo Finance, tem que ser aqui, ó, do Brasil, tá? E aqui você pode digitar, então, EGE3, ó, e aqui aparece, ó. Então tá aí, ó, tá EGE3.SA, então dá para ver claramente que essa é a forma que ele usa. Então vamos lá, vamos arrumar aqui, vamos rodar de novo, e beleza, agora vai funcionar. Então o que aconteceu, pessoal? Por trás dessa função, tá, ela está fazendo duas coisas. Primeira coisa, ela está baixando um ticker de benchmark. O que é isso, pessoal? Ela está dizendo assim, ela está baixando um outro instrumento para servir como benchmark de datas, tá? Então uma das minhas preocupações quando eu baixo dados financeiros é saber se eu tenho todas as datas possíveis. Então nesse caso específico, ela está usando, deixa eu ver qual que é o ticker. Ela usa os dados SP500 ali, ó, que é o JSPC, né? A gente pode até mudar, ó, vamos botar um benchmark como sendo o Ibovespa, então é BVSP. E aqui eu boto a função, ó, bench ticker vai ser my.bench. Vou colocar aqui. Beleza. Opa, vamos rodar de novo. Aqui, ó, agora funcionou direitinho, tá? Então, por que ele faz isso? Ele baixa o benchmark, vai comparar as datas da ação, nesse caso só a IGE, né? A gente vai fazer mais depois, com as datas que ele possui para esse benchmark. Então, qual que é a intuição, pessoal? A intuição é que o benchmark, ele sempre funciona direitinho, tá? Ele sempre tem dados lá, né? Então, pega os dados do Ibovespa, vai ter para todas as datas, com certeza. Então, ele vai comparar as datas do ativo com essas datas que ele conseguiu para o benchmark. Então, vamos dar uma... Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Então, eu vou usar o Tidyverse, tá? Eu sou um grande fã dos pacotes do Hadley, do pessoal do RStudio. Então, eu vou dar um glimpse aqui na my.l. O que é isso aqui, pessoal? Aqui dentro é uma lista e ela retorna duas coisas. Primeiro, um data frame com controle do processo de importação. Então, vamos olhar o que tem dentro desse control aqui, ó. Tá aí, ó. Então, o que tem? Tem o ticker, tá? Então, esse aqui é um data frame que vai retornar uma tabela, né? Vai retornar o processo. Só tem um ativo, então só tem uma linha nesse data frame. Eu tenho o source dos dados, Yahoo, o download status, para ver se baixou os dados de forma correta, número de observações e quantas vezes eu consegui bater os datas com o benchmark. Nesse caso, 1 quer dizer 100%, tá? Isso aqui é uma percentagem. E aqui, threshold decision diz assim, olha, esse ativo, como ele bateu a marca, então a escolha padrão é 70% de mínimo para conseguir pegar os dados, ele vai manter esse ativo dentro da base de dados, certo? Então, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para você olhar e cuidar, olha, eu quero ver se quais são os ativos que deram problema, que deram erro e não baixou os dados. Então, vai no DF Control e você vai ter essa informação. Mais importante, pessoal, é que dentro do my.l também tem o df.ticker, tá? Aí sim, tá? Isso aqui é realmente o que a gente estava procurando. Esses aqui não são os dados diretos do Yahoo Finance. Eu vou, inclusive, tirar esse df.tickers e vou colocar ele em outro ativo. Perfeito. Então aqui, ó, a gente pode inclusive abrir ele, a gente vai ter a informação. Tem um price.ump, então preço de abertura, preço máximo, preço mínimo, preço de fechamento, o volume negociado. Esses aqui são todos dados diários, tá, pessoal? Então pode ver que está indexado aqui, ó, tem um ref date, ó, e está aqui desde 2015, vai até a data de ontem, eu imagino, que foi isso, dia 22, que foi
quinta-feira. E aqui eu tenho o ticker também. Tem aqui também o preço ajustado, tá? Isso que é importante, tá? Então, o que acontece? Quando as ações são negociadas, existem alguns eventos corporativos que fazem que o preço cotado, na verdade, não dê uma indicação muito clara sobre o retorno para o investidor. Tá? Eu vou dar só um evento aqui, pessoal, porque são vários, eu não queria ficar discorrendo sobre todos, porque o vídeo era para ser mais sobre R, não tanto sobre finanças. Mas, por exemplo, quando tem um split da ação, né, o que acontece? Uma ação vira duas, e aí o preço vai cair pela metade. Então, o preço ajustado, ele vai ajustar o preço em relação a esse evento corporativo, né? Então, quando você quer saber, por exemplo, quanto que o cara ganhou comprando lá em início de 2015, por exemplo, comprou aqui em dia 2 de janeiro, por 24, e quer saber quanto que ele ganhou no final, é só olhar o preço ajustado e não o preço de fechamento. Então, olha aqui, o preço ajustado era 24, e nesse caso o investidor ele acabou ficando quase o dobro, um pouquinho menos que o dobro, tá? 41 nesse período aí de 3 anos, certo? Além disso, pessoal, outra coisa bacana desse pacote, tá, que eu implementei faz alguns meses, é que ele calcula também o retorno, tá? Então, o retorno dos preços ajustados e o retorno dos preços de fechamento. Então, aqui é o retorno, pessoal, isso aqui é simplesmente a variação percentual entre um dia e outro. E quando a gente faz pesquisa com dados financeiros, isso aqui é da extrema importância, tá? E, na verdade, a gente raramente usa preços em pesquisa, tá? A gente geralmente usa retornos. Por quê? Porque é uma medida mais comparável entre ativos diferentes, né? A gente costuma dizer que preço não indica nada, né? O importante é a variação desse preço ao longo do tempo, tá? Então, em pesquisa, é muito mais provável que a gente use um vetor de retornos, que é isso aqui, do que um vetor de preço. Então, beleza, pessoal. Bom, a gente tem aqui agora esse ticker, então a gente pode até, inclusive, fazer um plot aqui. Vamos fazer um plot desses dados, tá? Eu vou usar a função plot do próprio nativo, a função nativa de plot, aqui a gente tem o preço, então, ajustado dessa ação, tá? Então, podem ver que tem subido bastante. Bom, vamos para a segunda etapa agora. Segunda etapa de uso desse pacote é a gente começar a pegar mais dados. Então, vamos aqui, ó. O que eu posso fazer? Ó? Eu peguei só IGE, mas vamos dizer que eu quero mais ativos. Vou pegar PTR3.SA. Eu vou pegar outra ação que eu gosto também, é Porto Seguro, é PSSA3.SA. E eu vou pegar um ticker que não existe, tá? Só para vocês verem o que acontece quando a função encontra algo que não esperava. Então, vamos rodar isso aqui. Aqui ele está baixando, ó. Então, observem que aqui ele já deu uma travadinha, né? Opa. Deixa eu pegar aqui. Eu, na verdade, só preciso do final aqui, ó. Aí. E aqui, se a gente olhar esse control, vamos dar uma olhada dar um print aqui nesse control, my.l control. Aqui, ó. Então, EGE3 deu tudo certo, ok. Petrobras 3, ok. PSSA3 também, ok. E não existe, ele já apontou, ó, not ok, ele não encontrou nenhuma observação para esse ativo. Mas, apesar disso, os dados retornaram, tá? Então, quando a gente abrir aqui o df.ticker, notem que agora a gente tem mais de uma ação. A gente está aí com 3 ações que a gente tem os dados. Então, nesse caso, pessoal, os dados eles estão empilhados, tá? Então, a gente tem aqui EGE3, e se a gente for aqui para baixo, a gente vai ter aqui PTR3 e também a outra ação que vai ser a do Porto Seguro, tá? PSSA3. Então, esses dados empilhados, tá? Isso aqui faz parte de uma filosofia chamada Tidyverse, de Tidy Data chamada, né? Na verdade, é um data frame no formato longo. Eu sei que para quem está acostumado com alguma linguagem mais matricial, tá? Isso aqui foi uma questão que eu tive bastante problema no começo, porque eu pensava no MATLAB na forma de matrizes, né? Então, a gente tem matriz de preços e não um formato esse de dados empilhados, tá? Mas isso aqui é, sem dúvida, a melhor forma de trabalhar no R, tá? Inclusive, os pacotes do Tidyverse, né, que eu pretendo comentar eventualmente num vídeo, quando eu falar de manipulação de data frames, eles são todos voltados, tá, para data frames em formato longo, tá? Essa é a razão que ele retorna. Então, observe, então a gente consegue pegar mais de um ativo, tá? É muito fácil de fazer isso.
E vou dar um outro exemplo aqui, ó, que uma coisa interessante desse pacote é que a gente consegue pegar os tickers de um índice. Então aqui, ó, em vez de pegar mais, vou pegar o seguinte, vou pegar todos os tickers do SP500, por exemplo. Então eu vou get SP500 stocks. O que está fazendo? Está fazendo um web scraping da página lá do SP500. E aqui eu vou usar simplesmente esses tickers, tá? Então agora observem, eu tenho 505 tickers e eu rodo a função e ela vai baixar esses tickers um por um, ó, tá vendo? Então, observe que tem até algumas mensagens aqui em português, tá? Eu decidi dar uma de engraçadinho aqui, de fazer umas mensagens mais divertidas, né? Num sábado, eu estava entediado em casa, eu decidi implementar isso aí, acabou ficando. Então, o que está acontecendo, tá? Como eu tenho um grande número de ações, olha, ele está indo uma por uma. E mais importante, pessoal, aqui, uma coisa bem interessante desse pacote é que eu implementei também um sistema de cache, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer dado que você está pegando mais de uma vez, ele vai pegar localmente, do seu próprio diretório. Então, se eu mostrar minha área de trabalho aqui, ó, observe, ele criou esse folder chamado BGS Cache, tá? O que tem aqui dentro? Aqui tem todos os dados que eu estou baixando, ó. Ele grava isso e quando ó, inclusive ele tá coiseando ainda, ó, tá? Se eu botar pelo Date Modify, ó, ele tá baixando esses arquivos. E quando eu pego dados que já estão inclusos nesse cache, nesse banco de dados de cache, ele pega localmente, ele não pega da internet, tá? Então, para que serve isso aqui, pessoal? Isso aqui otimiza muito quando a gente está pegando muito dados, tá? Então, já aconteceu várias vezes, por exemplo, eu construo muito material de aula com base nesses dados do SP500 ou então do próprio Ibovespa. E a cada semestre tem que rodar um script. Então, o que eu faço? O script simplesmente pega a parte faltante dos dados, tá? E essa parte antiga que eu já tenho, já peguei no semestre anterior, ele simplesmente não pega, ok? Então, ele vai demorar um pouquinho aqui, vamos esperar ele baixar todos esses dados. Bom, perfeito, então ele terminou essa baixada dos dados, tá? Então eu tenho 505 ativos que ele buscou essas informações. Vamos dar uma olhada no ticker, no control. A gente pode ver quantos, né, que ele deu problema, né? Vamos dar uma olhada aqui. Pode olhar, ver aqui, download status, from table. Observem, tá? Deu todos ok, ó. Eu tô até surpreso, geralmente um ou outro ele dá um problema. Opa, mas não é isso aqui que eu quero, é threshold decision, ó. Aqui, ó, desculpe. Aqui, ó, aí tá, ó. Então, ele manteve 499, 6 ativos ficaram de fora. Por que eles ficaram de fora? Porque eles não bateram lá a meta de, acho que é 70% a opção base de ter os dados, certo? Então, se eu abrir o DF Tickers, vamos salvar aqui. Observe, pessoal, agora sim a gente tem dados de mais volume, tá? Tem mais ou menos 500 mil observações para 10 colunas, tá? Então a gente tem 5 milhões de pontos de dados só nessa importação de dados que a gente fez aqui, ok? Então, observe como é fácil de usar, tá? Esse é um pacote que eu fiz e eu realmente tenho bastante orgulho dele porque eu uso ele direto em sala de aula e ele funciona direitinho, ele traz dados limpos, né, prontinhos para trabalhar. Para finalizar, pessoal, vou falar só uma última coisa legal desse pacote. É que a última implementação eu consigo até trocar trocando a frequência. Então, um dos problemas que a gente tem, geralmente, em dados financeiros é que você tem dados, por exemplo, em frequência diária e você quer uma frequência maior, por exemplo, semanal, ou mensal, ou anual. Então, uma coisa bacana desse pacote é que na última atualização eu coloquei aqui uma opção, ó, que você pode escolher, por exemplo, a frequência. Então, eu escolhi a frequência annually. Deixa eu ver se como é que eu escrevi o nome aqui. Frac data, aqui, ó. Yearly. Opa. Observe agora como eu vou rodar de novo, ó.
Eu estou pegando os mesmos dados do SP500, e aqui ele vai simplesmente pegar do que está no caixa, ó, tá vendo? Olha como roda ele bem mais rápido. Ele está simplesmente olhando lá os arquivos para ver se existe o arquivo, se os dados estão no período, né, que eu estou pedindo, e aí ele vai lá e pega os dados do caixa e ele não vai pegar esses dados da internet. Então ele vai rodar, sei lá quantas vezes mais rápido, tá? Mas é bem mais intuitivo. Vamos esperar um pouquinho, ele já vai terminar. Tá aí, ó, feito. Vamos dar uma olhada agora nos tickers. Notem que eu tenho bem menos observações, é óbvio, né? Porque são dados anuais, pessoal. Então, olhem só. Eu tenho o ticker aqui e eu tenho aqui para cada a primeira data que ele encontrar para cada ano, tá? Ele vai salvar esses dados. Então, isso aqui eu tenho o preço de fechamento, o retorno ajustado e mais uma série de questões. Perfeito? Bom, pessoal, então para esse vídeo é isso, tá? Espero eu ter mostrado aí as capacidades desse pacote. Tem mais algumas coisinhas aqui que eu poderia falar, mas eu acho que são detalhes maiores, assim, algo um pouquinho mais, vamos dizer assim, específico, tá? Acho que não vale a pena a gente comentar dentro desse vídeo. E é isso. Então, muito obrigado. Vamos partir então para o próximo pacote que a gente pode comentar no próximo vídeo. Um abraço.